Olá e bem-vindo! Hoje a gente vai mergulhar num clássico, assim, absoluto. Um livro que provavelmente está na estante dos seus pais, talvez dos seus avós. Com certeza. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que foi publicado, olha só, em 1936. Mas muito tempo. Pois é. Nós recebemos aqui um resumo bem detalhado, vários trechos da obra, e a nossa missão hoje é tentar responder a uma pergunta que eu acho central. Qual seria? Em um mundo de interação digital, de ceticismo, sobre o que é autêntico, e uma cultura de feedback o tempo todo, será que os princípios do Carnegie ainda são um guia para o sucesso? Ou são, sei lá, uma relíquia? Ou até um manual para manipulação, né? Exato, talvez até um manual para manipulação. Essa é a questão-chave. O livro foi um fenômeno, e ainda é. Ele prometia ensinar o que o Carnegie chamava de engenharia humana. Engenharia humana, gosto do termo. E ele tinha uma estatística, assim, impressionante. Ele dizia que mesmo em áreas muito técnicas, tipo engenharia mesmo, 85% do sucesso financeiro de uma pessoa vem da habilidade de lidar com gente. 85%. Sim. E só 15% do conhecimento técnico. É uma afirmação bem ousada. Ousadíssima. E o mais interessante é por onde ele começa. Não é com uma dica do que fazer, sabe? É com uma proibição. Uhum. Algo que ele diz que a gente tem que parar de fazer, imediatamente. Vamos desempacotar isso. O primeiro princípio, o mais fundamental de todos, é não critique, não condene, nem se queixe. Direto, assim. Sim, Carnegie era inflexível quanto a isso. O argumento dele era que, 99% das vezes as pessoas não se culpam por nada, não importa o quão erradas elas estejam. E ele usa um exemplo bem extremo para provar esse ponto, que é a história do Tugun Crowley, um assassino famoso da época. Ah, sim. Quando ele foi capturado depois de um tiroteio enorme com a polícia, ele escreveu uma carta que dizia: "Debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas bondoso, um que não faria mal a ninguém." É chocante ouvir isso, né? Totalmente. É chocante, mas é um insight psicológico muito poderoso. Carnegie também menciona o Al Capone. Uhum. O Capone não se via como um gangster. Ele se via como um benfeitor público. O ponto dele é o seguinte: se criminosos no corredor da morte se veem dessa forma, o que a gente pode esperar das pessoas comuns com que a gente interage? Pois é. Criticar é como acender um pavio. A pessoa entra na defensiva na hora para proteger o próprio ego. A crítica não funciona, né? A pessoa se fecha, já vai arrumar uma desculpa, você não chega a lugar nenhum. E isso me parece ter uma base até na psicologia moderna. Exatamente. Isso se conecta com um conceito que a gente chama de dissonância cognitiva. O nosso cérebro, ele detesta a tensão de ter duas ideias contraditórias. Como assim? Por exemplo, a ideia "eu sou uma pessoa boa e competente" e a ideia "eu cometi um erro grave que me apontaram". Para resolver essa tensão, o caminho mais fácil não é mudar a autoimagem. Ele rejeitar a crítica. Exato, é rejeitar a crítica, desvalorizar quem criticou ou justificar o erro. A crítica ataca a identidade da pessoa. E isso faz todo sentido. Ele conta a história do Abraham Lincoln, que aprendeu isso da forma mais difícil. Ah, a história da carta. Essa mesma. Depois da Batalha de Gettysburg, ele ficou furioso com o general Meade, que deixou o exército inimigo escapar. E o Lincoln escreveu uma carta que era basicamente uma demolição verbal do general. Uma carta brutal. Mas o detalhe crucial é que ela nunca foi enviada. Nunca? Foi encontrada nos papéis dele anos depois que ele morreu. Lincoln, no auge da raiva, teve a sabedoria de parar e pensar. Ele deve ter se perguntado: o que essa carta vai conseguir de fato? E a resposta era? Nada de bom. Só iria humilhar o Meade, forçar ele a se defender, talvez até pedir demissão, o que seria um desastre para a guerra. Essa história da carta não enviada é fascinante. Mas no mundo de hoje, com e-mail, mensagem instantânea, esse autocontrole é quase um superpoder. Total. Qual seria o equivalente moderno de guardar a carta na gaveta? Olha, o equivalente moderno é a pasta de rascunhos. É escrever aquele e-mail raivoso, colocar tudo para fora e não clicar em enviar. Deixa ali por 24 horas. E no dia seguinte? Na maioria das vezes, a perspectiva muda completamente. Ou,
Numa conversa, é dizer, preciso de um momento para pensar sobre isso, em vez de reagir no calor do momento. É criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Mas essa outra história do piloto de testes Bob Hoover, ela parece quase boa demais para ser verdade, não acha? A do combustível? Essa mesma. O avião dele quase caiu porque um mecânico colocou o combustível errado. E em vez de uma bronca monumental, ele abraçou o rapaz e disse que confiava nele para preparar o avião no dia seguinte. Sim. Num ambiente corporativo super competitivo, essa atitude não poderia ser vista como fraqueza ou falta de accountability. É uma ótima pergunta e toca no cerne da filosofia do Carnegie. A visão dele é que a repreensão pública gera medo e o medo leva a erros escondidos. Faz sentido. A atitude do Hoover não foi de passar a mão na cabeça. Foi uma demonstração de confiança, mas uma confiança calculada. Ele estava dizendo, você cometeu um erro terrível e a melhor forma de garantir que isso nunca mais aconteça não é te humilhando. Mas sim reforçando a responsabilidade dele. Exato. Reforçando a sua responsabilidade e a minha confiança na sua capacidade de aprender. É um investimento no comportamento futuro, em vez de uma punição pelo passado. É uma jogada de longo prazo. Entendi. Então, o primeiro passo é basicamente parar de piorar as coisas. Mas e a parte proativa? O que o Carnegie sugere que a gente faça para de fato construir uma conexão? Aí entram os outros dois princípios fundamentais. O segundo é dê apreciação honesta e sincera. Honesta e sincera. Sim, e ele faz uma distinção muito clara entre apreciação e bajulação. Bajulação é barata e insincera e todo mundo percebe. É dizer o que o outro quer ouvir para conseguir algo. E a apreciação? A apreciação é genuína. É ver o que há de bom na outra pessoa e verbalizar isso. Ele cita o Charlie Schwab, um dos primeiros executivos a ganhar $1 milhão por ano, que era uma fortuna na época. Uma fortuna. E o Schwab dizia que o maior talento dele era despertar o entusiasmo nas pessoas. E que ele fazia isso com apreciação, com encorajamento. A frase dele é ótima. Sou caloroso na minha aprovação e pródigo no meu elogio. É uma mentalidade de abundância de reconhecimento, não de escassez, sabe? E isso toca numa necessidade humana básica. Carnegie fala sobre uma fome por apreciação. Uhum. E a anedota que ele conta para ilustrar isso é fantástica. A da fazendeira, adorei essa história. É ótima. É ótima. Depois de cozinhar por 20 anos para os homens da fazenda sem nunca receber um elogio, um dia ela simplesmente joga um monte de feno no prato deles. E eles ficam indignados, claro. E ela responde, como eu ia saber que vocês notariam? Achei que já estavam comendo feno esse tempo todo. É uma história engraçada, mas o ponto é muito profundo. As pessoas podem morrer de fome emocional por falta de apreciação. Totalmente. E isso nos leva direto ao terceiro princípio, que talvez seja o mais poderoso de todos. Qual? Desperte na outra pessoa um desejo ardente. Ah, sim. A famosa analogia da pesca. Carnegie dizia, eu pessoalmente adoro morangos com creme, mas, por algum motivo misterioso, os peixes preferem minhocas. Exato. Então, quando ele vai pescar, ele não pensa no que ele quer, ele pensa no que o peixe quer. Parece óbvio, né? Mas a gente esquece disso o tempo todo. O tempo todo. A gente tenta convencer os outros a partir do nosso ponto de vista, dos nossos desejos. Carnegie diz que a única forma de influenciar alguém é falar sobre o que ela quer. E mostrar como conseguir. E mostrar como conseguir. É alinhar os seus objetivos com os desejos que já existem na outra pessoa. O exemplo que ele dá sobre convencer uma criança a comer é bem ilustrativo. Em vez de ordens, tipo, coma isso porque eu tô mandando. Que nunca funciona. Nunca. Um pai no livro descobre que o filho pequeno apanha de um valentão na rua. Então ele diz que se o menino comer direito, vai ficar forte o suficiente para um dia dar uma surra no valentão. E funciona na hora. O desejo de se defender ou até de vingança era um motivador infinitamente mais forte do que a obediência aos pais. É um exemplo um pouco rústico, digamos, para os padrões de hoje. Um pouco. Mas ilustra perfeitamente o princípio de encontrar o botão do desejo da outra pessoa e apertá-lo. Com esses 3 pilares, então, não criticar, apreciar
e focar no desejo do outro, ele constrói o resto do método, né? Exato. E uma das partes mais famosas é sobre como fazer as pessoas gostarem de você. Sim, e a primeira técnica aqui é: torne-se genuinamente interessado nas outras pessoas. Ele afirma que se pode fazer mais amigos em 2 meses se interessando pelos outros do que em 2 anos tentando fazer com que... Com que os outros se interessem pela gente. Exatamente. É uma mudança de foco radical, de ser interessante para estar interessado. Ele menciona o Theodore Roosevelt, que tinha o hábito de ficar acordado até tarde lendo sobre qualquer assunto que ele soubesse que interessava um visitante que ele ia receber no dia seguinte. Imagina o efeito disso. Nossa. É o máximo respeito pelo tempo e pelos interesses da outra pessoa. E a partir daí, outros princípios fluem naturalmente, como sorria. E lembre-se de que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e importante em qualquer idioma. Ah, o nome é poderoso. O poder do nome é algo que a gente subestima demais. A história do Jim Farley, que foi crucial na eleição do Franklin Roosevelt, é inacreditável. Dizem que ele conseguia chamar 50 mil pessoas pelo primeiro nome. 50 mil? 50 mil. Hoje a gente mal lembra das pessoas que adiciona no LinkedIn. A tecnologia devia ajudar com isso, mas parece que o esforço pessoal que o Farley fazia criava um tipo de conexão que nenhum software consegue replicar. Com certeza. Porque o esforço sinaliza que a pessoa se importa. Não é só a informação, é o ato de lembrar. E isso nos leva a outro ponto fundamental. Qual? Seja um bom ouvinte. Incentive os outros a falar sobre si mesmos. Muitas vezes, quem a gente acha que é um ótimo conversador é, na verdade, um ótimo ouvinte. Totalmente. O próprio Carnegie conta a história de como, numa festa, ele ficou conversando com um botânico famoso. No fim, o botânico elogiou ele para o anfitrião, dizendo que ele era o conversador mais interessante que ele já conheceu. E qual é a ironia? Carnegie mal abriu a boca. Ele só fez perguntas e ouviu fascinado enquanto o homem falava por horas sobre plantas exóticas. É incrível pensar que ele foi considerado um ótimo conversador sem dizer quase nada. É. Isso vai contra tudo que a gente pensa sobre ter que ser espirituosa ou ter sempre uma boa história para contar. É porque ouvir atentamente é uma das formas mais altas de elogio. Você está comunicando sem palavras que o que você tem a dizer é importante. Você é importante. É um presente de atenção que se tornou raríssimo no nosso mundo distraído. É impressionante como esses conselhos de 1936 ainda parecem tão atuais. Muito. Um dos maiores investidores do mundo, Warren Buffett, fez o curso do Carnegie quando tinha 20 anos e diz que isso mudou a vida dele. E ele tem o diploma na parede até hoje, né? Exato. Ele mantém o diploma do curso na parede do escritório até hoje, não o da universidade. É um testemunho do poder duradouro dessas ideias. O livro virou parte da cultura global, mas, como toda ferramenta poderosa, ela pode ser usada para fins muito diferentes. E aí é que a gente precisa entrar no lado mais sombrio da influência. Exato. Porque existe um lado bem mais obscuro nisso tudo, né? E as fontes que a gente recebeu mencionam um exemplo que dá arrepios. Sim, Charles Manson. Exato. Em depoimentos, ele afirmou que, enquanto esteve na prisão, leu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e usou os princípios do livro para aprender a manipular as pessoas. Especialmente mulheres jovens. Exatamente. E convencê-las a cometer assassinatos em nome dele. Isso é absolutamente assustador. E nos força a fazer a pergunta que a gente fez no início. O livro em si é moralmente neutro? Ou existe algo inerentemente perigoso em sistematizar a influência dessa forma? Essa é a grande questão ética. A defesa de Carnegie seria que ele insiste o tempo todo na sinceridade. É apreciação honesta, interesse genuíno. Ele via os princípios dele como uma forma de externalizar o respeito que se deve ter pelos outros. Nessa visão, o Manson não usou os princípios, ele os perverteu. Ele criou uma imitação. Uma imitação perfeita de interesse e apreciação, mas sem nenhuma sinceridade por trás. Era uma casca vazia, usada só para manipulação. Mas aí a gente entra num terreno muito escorregadio. Como diferenciar a influência positiva da manipulação? A linha é muito, muito tênue. Demais. Se eu uso a técnica de lembrar o nome de alguém e me interesse pelo hobby da pessoa só para conseguir fechar uma venda, isso é relacionamento ou é uma tática? Minha intenção é genuína ou é instrumental? É aí que o debate fica complexo. Uma forma de ver é pela intenção e pelo resultado.
A influência busca um resultado ganha-ganha. Eu me conecto com você, entendo suas necessidades e a gente acha uma solução que beneficia todo mundo. E a manipulação? A manipulação é sempre ganha-perde. Eu finjo me conectar com você só para atingir o meu objetivo, sem me importar com seu bem-estar. O problema é que só quem está aplicando a técnica sabe de verdade qual é a intenção. Uhum. E talvez nem a própria pessoa saiba direito. A gente é muito bom em se enganar, né? Em dizer, estou construindo um relacionamento, quando na verdade só estamos de olho na comissão. Uhum. O livro nos dá as ferramentas, mas não um medidor de sinceridade. Não mesmo. E essa é a responsabilidade de quem lê. O livro é como aprender artes marciais. Você pode usar a habilidade para se defender e proteger os outros. Ou para ser um agressor. Exato. A técnica em si é neutra. O caráter de quem a usa define tudo. O perigo é que, para quem tem uma bússola moral fraca, o livro pode se tornar um roteiro para uma manipulação mais eficaz. Então, voltando à nossa pergunta inicial. Depois de quase um século, o que tudo isso significa? Como fazer amigos e influenciar pessoas é uma relíquia ou é um guia? Olha, eu diria que é mais relevante do que nunca, justamente porque a gente vive numa era de interações muito superficiais. Uhum. A intenção original do livro, se a gente lê com generosidade, não é sobre truques. É um manual sobre empatia operacionalizada. É sobre uma ideia radical. Que é? Desviar o foco de si mesmo e tentar genuinamente entrar no mundo da outra pessoa. Entender seus desejos, seus interesses, sua necessidade de se sentir importante. É uma mudança de perspectiva. Sair do eu para o você, você, você. Se a gente consegue fazer isso, os relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, tendem a melhorar. Sim. A influência se torna uma consequência natural da conexão, e não um objetivo em si. E isso nos deixa com uma reflexão final para quem nos ouve. Os princípios de Carnegie são sem dúvida poderosos. A pergunta que fica é: ao aplicar essas técnicas no dia a dia, como uma pessoa pode continuamente auditar as próprias intenções? Boa pergunta. Como garantir que está construindo pontes de respeito mútuo e não apenas se tornando mais eficiente em conseguir o que quer dos outros? A sinceridade é o ingrediente que o próprio Carnegie diz ser essencial, mas é de longe o mais difícil de medir em nós mesmos.